Cumprimento a amada igreja com a paz, Senhor, amém? Amém. Aleluia. Vocês estão felizes nessa noite? Glória a Deus. Eu estou feliz, irmão. Irmãs e irmãos, sabe por que eu estou feliz? Porque eu estou vivo. Isso é bom. O Senhor me permitiu mais esse dia para mim estar aqui com vocês, para nós adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Feche seus olhos neste momento, pode sentar um minutinho. Em nome de Jesus, eu quero fazer mais uma oração. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para honra e glória do Teu nome. Mais um dia nós estamos vencendo, porque ainda não terminou. Nós estamos aqui porque nós Te amamos. Pai, todos que saíram dos vossos lares, ó Deus, para estar aqui hoje, é porque nós Te amamos, meu Deus. Eu tenho certeza que cada um de nós teve uma pontinha do nosso eu que queria ficar em casa. Mas nós lembramos que nós temos um Deus que nos dá tudo, que nos abençoa, que nos guarda, que nos livra, que nos guarda, Pai, em nome de Jesus, de um jeito tão especial, que nós saímos dos nossos lares para estar no culto, na casa do Senhor, para Te adorar e para dizer, Senhor, o quanto nós Te amamos, com a nossa atitude de podermos sair de casa mesmo cansados, mesmo fadigados, mas nós estamos aqui, Senhor. Fala conosco nesta noite, fala com a Tua igreja, corações que entraram aqui tristes, às vezes preocupados, às vezes ansiosos por algo que está para acontecer, que o Senhor venha derramar o Teu bálsamo, que o Senhor venha dar o refrigério, que esta noite seja uma noite de refrigério, seja uma noite de reconstrução, seja uma noite, meu Deus, onde nós venhamos ser reconstituídos diante da Tua presença, em nome de Jesus, e que tudo que nós passamos neste dia, Senhor, seja para a honra e glória do Senhor, que o dia de amanhã venha ser melhor do que o dia de hoje, e que nós venhamos também nos dar em primeiro lugar a Ti, que nós venhamos lembrar das nossas primícias, que o nosso primeiro falar seja para Ti, que o nosso primeiro agir seja para Ti, ó Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha nos ajudar a agradar ao Senhor a cada minuto que o Senhor assim permitir, nós ficarmos aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Receba, meu Deus, o nosso culto nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A pastora Adelina mandou um abraço para toda a igreja. Glória a Deus. Abra as nossas Bíblias lá em Deuteronômio, lá em Josué, capítulo 3, versículo 13 ao versículo 15. Até o versículo 15. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome do Senhor. Irmãos, eu estava ali ouvindo a ministração da oferta e Deus me fez lembrar algo sobre dízimo, porque nós pedimos para o Senhor nos prosperar. Pai, abençoa o meu salário, prospera, que eu ganhe mais, que eu seja abençoado no meu trabalho, né? E Deus faz. Só que tem muita gente que quando Deus abençoa, que o dízimo aumenta. Por exemplo, se você ganha 3 mil reais, você vai dar 300 reais o dízimo. Se você ganhar 10 mil reais, é 1.000 reais o dízimo. Se você ganhar 20 mil reais, é 2 mil reais o dízimo. Aí quando chega nos 20 mil reais, você tem que dar 2 mil reais. Aí vem aquela vozinha assim do capeta e fala assim: nossa, tudo isso você vai dar para isso? Nada disso não. E aí eu lembrei de algo, que isso é verídico. Meu cunhado, eu tenho um cunhado muito abençoado, que ele mora em Campo Grande, e ele contando isso, né? E nós oramos muitas vezes por ele tem nos abençoado muito. E ele contando um testemunho que um amigo dele, muito abençoado, crente, disse que ele mandou o dízimo dele, um cheque, passou por o banco, né? Aí o gerente do banco ligou para ele e falou para ele assim: ó, tem alguém aqui depositando um cheque num valor, era assim,
de 30 mil para frente. Aí ele falou assim, isso é certo? Ele falou assim, Esse falou a pessoa que estava depositando, ele falou assim, não, isso aí é o meu dízimo. E essa pessoa contou para o meu cunhado. E o meu cunhado, ele é abençoadíssimo. Só que ele não é convertido. Ele dá ofertas. Ele vai na igreja, quando ele vai na igreja, ele dá ofertas. E para uma pessoa que ganha mais de 150 mil reais por mês, é difícil, né, dizimar para quem ganha. Mas não é a mesma coisa de quem ganha 1.000, porque ele vai dar 10% de 150 mil reais. Mas a pessoa não entende que quanto mais dá, mais Deus abençoa. Então, nós que hoje conhecemos a palavra, nós temos que entender assim, nós oramos para sermos abençoados. Então, quanto mais Deus me dá, mais eu devolvo. Porque se você tiver um coração aberto, Deus vai te dar com generosidade. Nós temos orado lá na igreja de Pirapó muitos anos para levantar milionários dentro da igreja. Mas a minha oração é que essas pessoas não venham ser avarentas. O que adianta ganhar, ser milionário e ser avarento? Aí está lá convertida, adorando a Deus. E a palavra do Senhor diz, né, que é mais difícil, né, o camelo, né, passar por fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Então, irmãos, oremos sim pela prosperidade dos irmãos da igreja, mas ora para que eles não venham a ser avarentos. Porque através do dízimo, através da oferta, a gente abre portas, igrejas, abençoa missionários, abençoa pastores, um monte de coisa, porque tudo, irmãos, precisa do dinheiro. Tudo precisa do dinheiro. Que coisa, né? Agora está de Pix. O Pix é tão rápido, pega o dinheiro e vai embora, né? Glória a Deus por isso. A gente tem que orar, em nome de Jesus, amém? Então eu quero mais uma vez compartilhar com os irmãos Josué 3. Eu já ia ler 13, irmão, olha só a cabeça. Glória a Deus, aleluia. Vocês conhecem aquele hino assim, ó? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Vou cantar o resto, não, que eu posso me perder. Mas é gostoso. Josué 3,15. Josué 3, a partir do versículo 13, diz assim, ó. Vou ver o título aqui desse capítulo. O título do capítulo diz assim, ó, a passagem do Jordão. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repouse nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão num montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da seca. Eu vou ler o restante até o 17. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que está na banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que o mar salgado, que é o mar salgado, faltavam de todo, e separam-se então. Passou o povo de fronte de Jericó.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver o que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite. Os israelitas, ansiosos para entrar na terra prometida, conquistar suas nações e viver pacificamente. Nós conhecemos a história, da palavra de Deus, onde Moisés ali morreu e passou para Josué a responsabilidade de levar o povo para a terra prometida. E algo interessante que nós conhecemos também, que Moisés, ele não viu, ele não entrou. Foi Moisés? Moisés, né? Se eu errar alguma coisa, você me corrija, por favor. Não entrou, ele não viu, Deus não permitiu ele entrar na terra prometida. Por quê, Porque ele fez algo que Deus não gostou. Deus mandou ele tocar e ele bateu na rocha. Ele desobedeceu. Aí, nessa passagem aqui, nós vamos ver por que os israelitas ficaram ansiosos para entrar na terra prometida. Porque, irmãos, quando nós recebemos uma promessa de Deus, nós ficamos esperando essa promessa. Nós temos várias promessas de Deus. E nós somos seres humanos e nós ficamos mesmo ansiosos. Mas a ansiedade é pecado. Então, quando Deus promete algo para nós temos que descansar em Deus. Nós temos que simplesmente fazer o que Ele tem nos ensinado na palavra. Orar e esperar no tempo dEle. Porque o tempo dEle é melhor que nós. Se nós fizermos isso em obediência, nós não vamos sofrer. Porque para chegar até esse momento, desse episódio aqui que nós lemos, da separação das águas, houve um processo na vida daquele povo. E houve ali muito trabalhar de Deus na vida de cada um que estava vivendo aquela história. E na vida de cada um de nós hoje há um processo. Nós passamos por um processo do trabalhar de Deus para alcançar a promessa do Senhor. E esse povo aqui, ele passou para entrar na terra prometida, conquistar suas nações e viver pacificamente. Nós queremos alcançar a salvação, nós queremos viver aqui pacificamente e nós queremos também ser abençoados e aproveitar as bênçãos de Deus. Quais são as bênçãos de Deus que Deus tem para nós hoje? Uma vida de paz, de alegria, de bonança, de fartura na nossa casa, de saúde. Mas nós sabemos que nem tudo vem do jeito que a gente quer. Tudo tem o seu tempo certo. E quando nos deparamos com alguma coisa que nos entristece, a gente começa a ficar ansioso, apavorado, querendo passar na frente de Deus, agir antes do mandar da ordem do Senhor. E esse povo, eles passaram por isso. Trazendo para os dias de hoje para nós, ansiedade é pecado. A palavra de Deus nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Nós temos também uma promessa de Deus em Isaías 19, que diz assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Por quê? Porque se nós ouvirmos a palavra de Deus, as promessas do Senhor, nós vamos ter uma vida cotidiana abençoada. Nós não vamos ficar fatigados, nós não vamos ficar ansiosos, porque Deus já prometeu. Deus já falou, me ouça, me obedeça, porque se você me obedecer, se você me ouvir, você vai comer o melhor nessa terra. Tudo que de bom, irmãos, que tem nessa terra é para o povo de Deus. Só que infelizmente tem muitos crentes, muito cristão, que não entendem isso, não querem entender e vivem ansiosos. E a ansiedade traz enfermidade. A ansiedade traz uma série de consequências. Nós vimos que muita gente está vivendo de depressão, estão depressivos, porque não acontecem as coisas, aí começa a ficar triste, começa
se ao menos vocês me deixassem ajudar, se ao menos vocês me obedecessem, poderiam viver ricos e felizes na terra. Aí quando a gente fala de viver rico, a gente já lembra logo do cifrão, né? O dinheiro. Porque o dinheiro, irmãos, é uma bênção, mas não engloba só o dinheiro. A gente pode viver ricos na terra com muitas coisas boas, morando numa casa abençoada. Nós podemos viver ricos em saúde, nós podemos ver a nossa família abençoada, nossos filhos abençoados, nós podemos vir na igreja e nos alegrarmos com o Senhor. É isso que Deus quer que nós venhamos entender, para que a nossa vida tenha paz na terra. Porque se nós olhando a nossa circunstância, não dá para ter paz. Porque se a gente vai no mercado hoje, aí amanhã você volta para comprar a mesma coisa, pode estar mais caro. Mas se nós estamos servindo um Deus que Ele diz que o melhor desta terra é para nós temos que crer que se nós formos hoje no mercado e comprar determinadas coisas, amanhã, se nós precisarmos, Deus vai prover e Deus vai suprir a nossa necessidade. Porque a palavra do Senhor diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas primeiro eles precisam cruzar o Rio Jordão em época de cheia. Os israelitas, eles tinham uma promessa da terra prometida, mas primeiro eles tinham um obstáculo. Eles tinham que atravessar o Jordão. Qual é o Jordão da nossa vida que nós temos atravessado nos dias de hoje? Qual é o Jordão da nossa vida? Um deles, está gravando, né? Um deles é a Lula. Um deles, irmão, é o nosso presidente. Nós temos que orar por ele. Nós temos que orar, porque Jesus também morreu por ele. Não foi só por mim e por você. Mas nós temos que atravessar esse Jordão. E orando a Deus para que dias melhores virão. Amém? Nós temos que atravessar. E os israelitas, eles olhavam para aquele rio. E eu creio que antes de Josué dar a ordem para eles ficaram imaginando: como é que nós vamos atravessar esse rio? Nós vamos morrer afogados. E hoje em dia, como é que nós pensamos? Quando nós recebemos o nosso salário no final do mês, a gente fala assim: Senhor, primeiro, nós que somos crentes, nós oramos, né? Eu creio que todos vocês oram por aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, porque a gente é dizimista, a gente é ofertante, e a palavra do Senhor, Ele diz que quando nós somos fiel, Ele é fiel conosco. Mas nós sabemos que tem muita gente que não tem esse conhecimento, amaldiçoa o que vem na mão. Como é que eu vou sobreviver com isso? Jamais nós devemos abrir a nossa boca. E nós temos que ser testemunho. Não, você vai, abençoa o teu salário, porque o mês que vem Deus vai multiplicar. E você nem vai entender o que Deus vai fazer na sua vida. Vamos lá. Eles tinham na frente deles o Jordão e estava cheio. Era época de cheia naquela época. Vamos analisar a nossa vida. O que está à nossa frente? O que está impedindo de recebermos a bênção de Deus, de sermos cheios da presença de Deus, do Espírito Santo? O que está roubando a nossa alegria de buscar o Senhor? O que está acontecendo? Por que a nossa vida não anda? Por que não acontece o que a palavra diz, na palavra do Senhor, na boca de Deus, sobre a nossa vida? Porque na Bíblia, irmãos, cada dia da nossa vida Deus tem uma palavra de bênção para a nossa vida. E por que às vezes nós olhamos para nós e vemos que a nossa vida está empacada? Não acontece nada. Nós temos que analisar. Nós temos que dobrar o nosso joelho e falar para o Senhor: Senhor, aonde é que eu estou falhando? O que eu devo melhorar para que as coisas venham a acontecer na minha vida? Fazer perguntas, irmãos, para o Senhor. Ele quer nos ouvir. Ele quer nos ouvir. Ele tem a resposta, mas Ele quer que nós venhamos perguntar. Por quê? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. De virmos a nossa cara, de vermos o seu rosto,
pois as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós fazemos isso, nós nos tornamos pessoas felizes e ricas na graça do Senhor. É isso que Deus quer que nós venhamos aprender nesta noite, em nome de Jesus. Deus deu-nos instruções específicas para atravessar. Os sacerdotes deveriam pisar na água. Nós lemos aqui as instruções. E Deus deu as instruções para eles pisar na água. Deus tem dado instruções à igreja do Senhor na terra. Mas será que nós temos obedecido? Será que nós temos obedecido? A palavra do Senhor diz assim, ó, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabemos. Mas nós estamos clamando. Quando você está orando oração, você tem orado pelo seu Brasil, pela sua nação, pela sua cidade, pelo bairro onde você mora, pelo seu trabalho, pelos amigos que estão trabalhando com você. Você tem lembrado disso? Clamar a Deus, que quando nós oramos, o Senhor nos ouve e Ele vai sondar o nosso coração, e através da nossa atitude para com Ele, Ele vai nos recompensar, e é através da obediência. Os sacerdotes eles foram instruídos a pisar na água. Quando ele pisou na água, começou o movimento de Deus para separar as águas. Então, quando nós estivermos obedecendo a Deus, o movimento de Deus vai começar na tua vida, na área que você precisa, na porta que você precisa que se abra, o que você tem colocado na presença de Deus. Eu aprendo que devemos seguir as instruções que Jesus vem nos dando ao longo da nossa caminhada com Ele. Orar, jejuar, buscar a face dEle diariamente, se revestir da amargura de Deus. Lá em Efésios 6, 10, 20, abre lá para mim, por favor. Se revestir da amargura de Deus. Primeira amargura não é a oração. Não saia da sua casa sem orar. Não saia. Efésios 6, 10. Versículo 10, né? Aleluia. Jejuar. Buscar a face do Senhor. Não é tão difícil jejuar. É difícil jejuar. Mas é o jejum que vai te fortalecer. Se fosse difícil, se não fosse difícil, irmãos, Jesus não tinha ido para a cruz. Foi fácil Jesus ir para a cruz, seguir aquele caminho que ele sabia onde ia dar. Gente, imagina, vamos pensar. Ele sabia qual seria o fim dele, mas ele tinha que passar por aquele caminho. Vamos pensar na mente do Senhor Jesus? Ao mesmo tempo que eu creio, falando aqui, ele pensava assim, não, mas o meu pai vai estar lá me esperando. Então ele já me disse que era assim, então eu vou obedecer, porque a vitória vai vir. E nós sabemos que a vitória veio. E nós estamos aqui por causa dessa atitude do Senhor Jesus. Hoje nós temos liberdade de adorar, nós temos liberdade de estar aqui na casa do Senhor, porque Jesus caminhou naquele caminho para chegar até aquela cruz. E hoje Ele está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Lá em Efésios 6,10, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vai passando. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, a oração, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Se você orar, se você buscar Deus no seu primeiro horário do dia, pode ter certeza que o seu dia será diferente, será abençoado. Irmãos, eu tenho feito experiências. O dia que eu não consigo orar de manhã, o meu dia fica empacado.
Deus é assim. Passa o outro, fazendo por favor. Porque não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós sabemos, irmãos, que a maldade, ela está pairando. Nós temos que vigiar e orar, porque a maldade está aí. O diabo está feroz, o diabo está tragando quem ele pode. Então temos que vigiar o tempo todo e orar em nome de Jesus. Mas, e se os sacerdotes ficassem com medo e recusassem a dar o primeiro passo, o que será que aconteceria? Eles confiaram na ordem de Josué. Eles não temeram. A palavra do Senhor diz para nós nesta noite que nós não devemos temer o que Deus tem nos ordenado nesta palavra. Deus tem nos mandado seguir em frente. Deus tem nos mandado orar. Deus tem falado para nós buscar a face dele. Deus tem falado para nós clamar. Porque Ele vai responder, irmãos. Porque Ele conhece cada coração que nesta noite está aqui. E é para nós que estamos aqui que o Senhor está falando nesta noite. Aleluia. Mas eles não tinham e não se recusaram. Eles não tinham medo e não se recusaram. Após servir Deus por todo o deserto, por 40 anos, o povo finalmente confiava em suas promessas e obedecia ao seu comando. Irmãos, 40 anos no deserto. Depois de 40 anos, eles resolveram confiar. 40 anos. Não vamos deixar isso acontecer conosco, não. Vamos confiar hoje. Vamos continuar confiando. Firme. Venha o vento que vier, eu confio no Senhor. Ah, mas está falando que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Em nome de Jesus, na minha casa não vai acontecer. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus provedor. E Ele vai cuidar de mim. E da minha família. Mesmo aqueles da sua família que não crê como nós cremos, Deus cuida. Deus cuida, irmãos. Na minha casa são duas que servem a Deus, sou eu e a minha irmã. E nós oramos, nós somos em 9. E eu vejo Deus criar nos nossos de uma forma. E eu tenho certeza que é por causa das nossas orações. Então nós temos que crer, nós temos que crer. Porque o povo ali no deserto, eles rodearam o deserto 40 anos. Porque eles murmuraram, eles reclamaram. Queriam voltar lá para o Egito, por causa que lá no deserto não tinha cebola, não tinha pepino, não tinha alho. Gente, em nome de Jesus, se tiver ovo, dê glória a Deus, porque se hoje tem ovo, amanhã não pode ter carne, pode ter picanha. Deus é bom, gente. Então vamos nos alegrar com o que Deus está nos dando hoje, porque eu tenho certeza que o amanhã será melhor. Amém? Eles ficaram 40 anos no deserto. Quantos anos estamos vivendo em nosso deserto espiritual? Quantos anos? Para a gente chegar a esse entendimento. Eu creio em nome de Jesus que aqui nós não vivemos isso. Em nome de Jesus. Nós não precisamos permanecer no deserto. Deus já nos tem provado que está conosco. Não precisamos ter medo. Ele já tem nos dado a vitória. Temos que viver em obediência. Desertos virão, mas não vão permanecer, pois Cristo é conosco. Desertos vão vir, irmãos, mas não permanece. Eu tenho que testificar para os irmãos da enfermidade que eu vivenciei. Eu passei por aquele deserto, mas eu não permaneci. E eu profetizo na vida de cada um de vocês que o deserto, ele pode vir, mas não vai permanecer. Não vai permanecer. Nós vamos viver em obediência. Vivam em obediência à palavra de Deus. Porque o Senhor é conosco, o Senhor está conosco, Ele está nos olhando, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe a hora certa que vai vir o socorro.
Irmãos, rapidinho, Deus me fez lembrar algo aqui. Há muitos anos atrás, quando eu me casei, eu trabalhava numa fábrica de costura. E essa fábrica faliu lá em Venceslau. E fizeram uma cerca, eu vou resumir bem rápido. Fizeram uma cerca. E esse cerca foi para a justiça. Todo mundo entrou, pediram para me assinar, eu assinei. E entreguei na mão de Deus. E ficou, passou anos e anos e anos. E eu já me casei, vim para Pirapó. E quando foi um dia, chegou uma cartinha para mim lá, falando que eu tinha que estar lá para receber o meu, os que era direito meu. Eu fui lá, irmãos, receber o que era meu. E tinha lá 4 máquinas de costura. Só uma estava boa. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Deus é maravilhoso, irmãos. Na época, nós precisávamos de R$900. Era uma causa de justiça, precisava pagar R$900. Aí, o irmão da igreja que tem um caminhão foi lá, buscou as máquinas, nós trouxemos. Fomos aqui em Prudente, no lugar onde vende, né? Fomos lá, entramos no lugar. Quando a gente entrou, o carro entrou, irmãos, uma máquina caiu. Sabe qual máquina caiu? A melhor máquina. A melhor máquina, irmãos. Aí, vai para cá, vai para lá, negocia daqui, negocia dali. Aí o homem, dono lá do lugar, deu R$900 por todas as máquinas. Exatamente o valor que nós precisávamos. E era para aquele dia. Pegou o cheque aqui e entregou ali. Então Deus é o Deus de socorro. Ele dá na medida. Nós não tínhamos aonde tirar R$900. Não tínhamos. E naquela época R$900 era muito dinheiro. Hoje você pega R$900 e você diz, glória a Deus pelos R$900. Mas vai dar para pagar o aluguel e abre a luz. E olhe lá, dependendo do aluguel, não dá. Né? Mas Deus é o Deus que provê, que socorre. Muito depois, Deus daria esta palavra a Israel: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, não te submergirão. Está lá em Isaías, no capítulo 42, versículo 2. Deus falando com o povo que quando eles passassem pelas águas, Deus estaria com eles. É a mesma coisa com nós. Quando nós passarmos por nosso sufoco, quando a gente tiver dificuldade, Deus é contigo. Deus está passando junto. Pai, pega aqui na minha mão, me segura porque está difícil, não está fácil. Rasga na presença de Deus, chore na presença de Deus, porque Deus é contigo, Ele vai enxugar suas lágrimas. Quando passares pelos rios, não te submergirão, eles não vão te afogar, os problemas não vão te afogar, porque você só vai para Jesus quando chegar a hora. Não adianta falar, ai meu Deus, eu quero morrer, porque eu não aguento mais. Não, você não vai morrer. Você vai morrer na hora que Deus determinou. Todos nós vamos, mas é a hora dele. Para a vantagem de Israel, os sacerdotes pisaram no rio Jordão antes que Deus fizesse essa promessa a eles. Geralmente o Senhor não nos mostra a solução para os nossos problemas, até que confiamos nele e obedeçamos ao que ele ordenou nos fazer. Ele não nos mostra, gente, a solução. Ele sonda os corações. Ele vai sondar a sua atitude diante dele. Como é que você está agindo? Veio o problema, não vou mais para a igreja. Porque está demais, parece quanto mais eu vou para a igreja, mais. Quando todos os meus filhos eram solteiros, 4, né, que nós temos, eu falava amor assim, ai amor, quanto mais nós oramos, mais difícil fica. O Rodrigo, graças a Deus, o Rodrigo quase não deu problema. Mas as filhas, meninas, adolescentes, né? Não eram problemas graves, mas era coisa de adolescente. Um dia meu esposo pegou uma cinta e ficou esperando uma delas. E eu falei assim, meu irmão de Jesus, você não pode fazer isso não, senão você vai machucar, vai espancar. E ele estava preparado, irmãos, para fazer isso. E eu orei a Deus e disse, não, você não vai fazer isso, porque já é uma moça, uma mulher, e para um
pregando a palavra de Deus, em nome de Jesus, ganhando muitas almas para o Senhor. Então tudo passa, mas nós temos que estar na direção de Deus. Nós temos que estar na direção de Deus. Lembro de novo, geralmente o Senhor não nos mostra a solução para nossos problemas até que confiemos nele e obedecemos. Você tem que confiar que Deus é que vai te direcionar para você ter a solução do seu problema. Nós não temos aprendido dentro da palavra o que devemos fazer para que Deus nos abençoe. Nós temos aprendido dentro da palavra o que devemos fazer para que Deus nos abençoe. Primeiro, ser fiel em tudo. Ser fiel em tudo. Ai, qual é o tudo? Tudo é tudo, irmãos. Ser fiel aqui, ó, em primeiro lugar, porque Deus sonda o coração, mente e coração. Deus sonda. Então nós temos que tomar muito cuidado. Ser fiel no dízimo, na oferta, vir ao templo para adorá-lo e aprender. Isso é ser fiel. Isso é ser fiel. Segundo, orar é esse ensinamento, entendendo que é um dos mais importantes. Ensinamento do quê? Da fidelidade. Ensinamento de ser fiel, ensinamento de adorar, de aprender mais de Deus, ensinamento de dizimar, ofertar. Tudo isso, irmão, nós temos que estar orando. Nós temos que pedir graça para Deus. Senhor, eu quero ser fiel, me ajuda. Senhor, me ajuda a não ser avarento. Me ajuda a ser grato por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Me ajuda, Deus. É tão difícil, Senhor. Às vezes nós recebemos o nosso salário, a gente vê todos os compromissos que temos. Aí o compromisso, o dízimo, às vezes dá para pagar uma conta. Irmão, quando eu comecei a dizimar, eu não era casada ainda. O meu dízimo dava para fazer na minha conta todo mês. Aí quando eu comecei a namorar o pastor Avelino, eu congregava na Presbiteriana Independente e ele na Brasil para Cristo. E ele perguntou para mim: você dizima? Eu falei: não. Ele: por quê? Por que eu não dizimava? Eu sabia que eu tinha que dizimar, mas eu morava com uma minha irmã e ela não é cristã e nós dividíamos a despesa. E como eu acabei de falar, o meu dízimo dava para fazer uma compra. Na época eu ganhava 2 salários mínimos, eu ganhava mais que ela. Aí ele pegou e falou: não, você tem que dizimar, você não pode ficar sem dizimar. E para mim começar a dizimar, com medo da minha irmã, não era com medo de Deus, não era com medo da minha irmã. Como que eu ia falar para ela que eu ia dizimar? Na época era R$300. Pensa, R$300 há 25 anos atrás. É dinheiro. Aí eu falei: não. Aí ela falou para mim, ela é uma bênção na minha vida, viu, gente? Ela falou para mim assim: você que sabe, o dinheiro é seu. Ela é bem assim, sabe? Eu falei assim: tá bom. Eu sempre fui muito calminha assim, tá bom. Aí eu comecei a dizimar. Gente, Deus abriu as janelas do céu e até hoje Deus continua abrindo as janelas do céu para a minha vida. Então a gente tem que ter coragem. Dizimar também, viu? Dizimar, ofertar, ao tempo. Se você não orar para que o Espírito Santo te ajude a obedecer a tudo isso, sozinho você não consegue. Não consegue, irmãos. Sozinho não conseguimos. Terceiro, ler a palavra de Deus através da leitura. Deus está falando com você. Isso é maravilhoso. Quando nós entendemos que nós temos que ler a palavra de Deus, porque através da palavra Deus vai nos ensinar, Deus vai nos instruir. Amém? Glória a Deus. Eu estou acabando. Mesmo quando não somos capazes de ver o resultado, podemos confiar em seu caráter. O caráter de Deus, irmãos, é tremendo. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Quando Ele fala que Ele vai te abençoar, confie, descanse, durma, não perca teu sono, simplesmente confia em Deus. Amém? Os sacerdotes confiaram nas garantias de Deus, porque confiavam nele, em Deus.
feijão, o arroz, a carne, a verdura, os legumes, porque faz bem para nós. Nós temos que comer essa palavra dia após dia. Nós temos que vir ao templo, mesmo você estando fatigado das afazeres do dia, porque a partir do momento que nós entramos aqui, o Senhor começa a nos alimentar espiritualmente, a nossa alma começa a ser alimentada. Nós não vamos sair daqui do jeito que entramos, nós vamos sair daqui mais forte, mais confiante, mais crendo que Deus é o nosso provedor em todas as áreas, que Deus vai abrir todos os mares que você atravessar na sua vida, todos os jordões que tiver na tua frente, você vai passar em nome de Jesus. É isso que nós temos que entender, em nome de Jesus. Sempre que você atravessar o rio, lembre-se de como Deus mostrou-se fiel a você. Então, quando você atravessar, quando você vencer o problema, glória a Deus, louvado seja Deus, eu alcancei a minha vitória. Lembrando de algo que aconteceu comigo essa semana, eu estou tirando a carta de motorista para honra e glória do Senhor. E essa semana eu fiz a prova de carro. Vocês acreditem? Eu passei. Glória a Deus, irmãos. Sabe que não foi fácil, foi uma adrenalina só. Durante as aulas estava tudo bem, estava ali com o instrutor, mas na hora que chegou aquele avaliador, eu orei 1 ano pedindo a graça. Senhor, abençoa o meu avaliador. Eu não sabia nem quem era, mas eu pedi a Deus, Senhor, abençoa. Aí entrei no carro, bom dia, ele respondi. Aí fiz tudo lá. Na hora que eu vou sair, quase que o cara falou, não, antes do cara sair, o cara falou, eu nem olhei para o cara, liguei o carro, fui. Aí fiz tudo, dei umas vacinadas, mas não foi grave, só clamando a Deus. Aí foi, voltei, estacionei, cheguei lá, fiz tudo que tinha que fazer, cheguei e esperei. Aí ele mandou assinar, não, você acredita que a minha assinatura saiu um garrancho, porque foi no computador, né, no computador. A minha mão tremia. Aí eu falei assim, ai, não consigo assinar isso aqui, não dá para pagar? Aí ele disse, não precisa não, tá bom assim. Eu, amém. Aí ele falou assim, você passou. Eu, glória a Deus. Não falei alto, né, mas eu glorifiquei a Deus. Aí ele respondeu, amém. Irmão, acho que eu não consigo descer do carro, mas Deus é comigo. Eu confiei, eu orei, eu clamei, eu pedi ao Espírito Santo. A oração era assim, Espírito Santo, dá paz, tira toda a ansiedade, tira o nervosismo. Ele tirou, mas ficou um pouquinho. Gente, é assim que Deus quer que nós venhamos agir. Nós estamos aqui para aprender. Assim como os levitas obedeceram, pisaram ali o rio Jordão abrir, nós também temos que ter essa atitude. Deus mandou orar? Vamos orar. Deus mandou jejuar? Vamos jejuar. Vamos falar das maravilhas do Senhor, que Deus tem feito na nossa vida. Amém? Eu desejo de todo o coração que o Espírito Santo de Deus tenha ministrado ao teu coração, porque como Ele ministrou ao meu, vamos confiar, vamos acreditar. Assim como Deus é fiel conosco, vamos ser fiel com Deus, porque nós só vamos ganhar, irmãos. Nós só ganhamos. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós só ganhamos. Amém? Que os irmãos recebam essa palavra, que as palmas louvem ao Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Eu convido o pastor José Luiz.